vocês verem, deixei na tela também, que é uma lição de Gênesis, lindas histórias para a gente recapitular. Nós temos aqui José, provavelmente, tem o altar, a Arca de Noé, aqui a serpente com fruto e a Torre de Babel. Se você não adquiriu ainda a sua lição, é o momento, porque nós vamos estudá-la durante todo este trimestre. Então, com reverência, vamos fechar nossos olhos para falarmos com Deus? Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais este sábado e essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que Seu Santo Espírito se faça presente no meio de nós, que nós possamos compreender todos os ensinamentos contidos na lição dessa semana e que possamos sair daqui preenchidos para compartilhar com outras pessoas também. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. E hoje é o dia do jovem aqui na igreja, nós estamos muito honradas de estar passando essa lição, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande estar aqui, então espero que vocês consigam usufruir aqui da nossa lição. E como a Amanda falou, nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis, estamos começando o livro de Gênesis, hoje é o primeiro estudo em que nós estudamos esse livro tão importante. E eu confesso que quando eu vi que a lição seria sobre o livro de Gênesis, eu fiquei um pouco em dúvida sobre o que de novidade a gente teria para ver. Porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o livro de histórias que a gente mais ouve falar desde a infância, né? A gente aprende sobre a criação, sobre as histórias que são contadas em Gênesis, mas lendo a lição dessa semana a gente vê que o aprendizado nunca termina, né? Quando a gente mais busca Deus, mais Ele se revela para nós. E por isso que é muito importante a gente estudar Gênesis. Gênesis é o livro das origens, é o livro dos princípios. E ele fala de princípios não só da história, ele fala de princípios de como foi originado esse planeta, de como Deus criou tudo, mas ele também fala sobre os princípios da nossa fé, os princípios que são fundamentados à fé judaica e também à fé cristã. E é por isso que é muito importante a gente estudar sobre esse livro, a gente entender sobre esse livro. Os ensinamentos de Gênesis, eles estão enraizados por toda a Bíblia. A Bíblia inteira fala sobre a criação, a Bíblia inteira fala sobre o Deus que está contido dentro do livro de Gênesis. E todos os nossos fundamentos estão neles. Então, por exemplo, a escatologia, que é o estudo dos eventos finais, Gênesis fala sobre isso. O início do pecado, Gênesis é onde começa a falar sobre isso. O plano da redenção, a salvação, tudo está descrito dentro de Gênesis. E se a gente não compreende a origem das coisas, a gente não consegue evoluir nesse conhecimento, né? Evoluir nesse pensamento. Por isso que é tão importante nós relembrarmos, nós voltarmos às nossas origens, para nós aprendermos para onde nós estamos indo. E para isso nós temos um belo guia, que é este professor Jacques Ducan, que é o nosso autor da lição. E ele é o professor de hebraico, e é por isso que nessa lição nós vamos aprender várias palavras em hebraico. Eu trouxe aqui, inclusive, a etimologia de Gênesis, que a lição cita, que etimologia é justamente a origem da palavra. E aqui nós temos um texto em hebraico, e o interessante é que o hebraico você lê da direita para a esquerda, então está escrito, Bereshit bara Elohim, ef hashamayim, ef haaretz. E o Bereshit, o Hereshit, é o princípio, no princípio. E é a primeira palavra da Bíblia que dá origem ao nome de Gênesis, porque Gênesis é começo. Então, essa palavra dá início. E também, não é só dá início a Bíblia, como também é o nome do livro, mas também todo o Pentateuco, a primeira palavra do livro é o nome do livro. Então, Êxodo em hebraico é Shemot, está ali a tradução. Em Levítico é Vaikra, Números, Bemidbar. E Deuteronômio, Devarim, que significa palavras. Então, isso se repete, é muito interessante quando a gente traz a origem da palavra e entende um pouco mais do hebraico. Ali o Bereshit é no princípio, o Bará é formar, o Elohim é para identificar um líder, uma divindade. E o Elohim é justamente o Deus, a divindade no plural. O sufixo im significa plural. E isso também dá para a gente fazer uma analogia com a Trindade. Porque deuses formaram,
Mas não deuses no sentido de vezes diferentes, é nosso sentido da trindade, de ser os três ali para formar este mundo, formar a criação, o próprio Cristo colocando as mãos para formar o homem. A gente vai estudar isso mais para frente. Eu acho Gênesis um livro fantástico e um livro muito fácil de ler, porque é um livro sobre histórias. E a gente sempre gosta de ler livros de histórias. E Deus é o maior contador de histórias. Ali em Gênesis a gente vê várias histórias legais, história de Abraão, história de José, o começo da história de Moisés. É um livro muito bom de ler. Mas a gente sempre lembra que Deus está sempre no centro dessas histórias. Então Deus está contando histórias sobre nós que revelam muito também sobre Ele. Então, Gênesis, na verdade, é uma revelação de Deus, desde o início e toda a sua relação com a humanidade. E o capítulo 1, ele já começa falando, no princípio, Deus criou. Então, ele traz o quê? No início, quem estava antes de tudo? Deus. Ele criou tudo. E é isso que tu falou sobre o Elohim, é muito importante, porque o Elohim, ele faz uma relação com o quê? Com a supremacia divina de Deus. Com um Deus que é supremo, com toda a autoridade daquele Deus, com um Deus que pode todas as coisas. Porque Deus, ele criou tudo a partir do zero, não existia nada, e ele foi formando. Nós, com seres humanos, a gente não consegue criar nada do zero. A gente apenas transforma o que já foi feito. Mas Deus, na grande supremacia dele, criou o mundo a partir do zero. E essa nossa convicção, essa convicção bíblica que nós temos, diverge de outros povos. Porque justamente é o que eu trouxe aqui, a cosmogonia, que é o estudo da origem do mundo. E isso, em outras culturas, é completamente diferente. Eu, inclusive, citei ali a grega, a maia e a chinesa, que é bem aleatório o pensamento que eles têm do yin e yang, que eu expliquei um pouco ali sobre o Panku, que ele vivia dentro de um ovo, que era o caos, e ele espreguiça, quebra o ovo, e do ovo a parte boa vai para o céu, que é a parte pura, é o yang, e a parte impura vai para a terra, que é o yin. Então ele fica ali no meio, sustentando essas duas partes. É algo bem diferente da nossa, e inclusive muitos povos acreditam, né, muitas pessoas têm essa convicção de que a cosmogonia bíblica, ela não foi algo verídico, né, que a gente acredita que foi a nossa cultura que iniciou, né, que nosso Deus criou o mundo. Eles acreditam que essa história, ela é basicamente uma história copiada de outro povo, como os sumérios, por exemplo, que tem a história bem parecida, porque justamente a escrita sumérica é uma das primeiras escritas encontradas na arqueologia. Então eles acreditam que a nossa cosmogonia foi copiada, mas a gente sabe que a tradição oral, ela é muito mais antiga, e quando a gente passa de povo para povo, eles acrescentam na história elementos da sua geografia, elementos da sua civilização, da sua cultura, para que se amolde ali e fique mais fácil a explicação. Então, por isso que a gente vê diversas origens do mundo, histórias parecidas, mas com o toque da cultura diferente. O que não significa que é uma prova de que a história deles seja a primeira história que seja surgida. Sim, e logo ali no início da lição, a lição veio falando sobre o Deus e sobre o Deus da criação e sobre as diferentes características de Deus, né? Como Deus se revela para a gente de várias formas. E aí, no domingo a gente estudou Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E a gente vê Deus se revelando de diferentes maneiras. No capítulo 1, Deus é chamado de Elohim. Como a Amanda falou, é um Deus grande, um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus que criou o universo do nada, né? Pela sua palavra as coisas se formaram. E esse Deus, ele parece muito distante da gente, porque a gente não consegue imaginar Deus. Se a gente tentar pensar sobre o que é Deus, a nossa mente buga, porque é infinito, é infindável, o nosso cérebro é limitado, então a gente não consegue entender Deus. Então Deus, em toda a sua onipotência, né, em todo o seu poder, ele não é compreendido por nós. Mas aí vem Gênesis no capítulo 2 e fala que Deus também é presente. E daí em Gênesis do capítulo 2, apresenta Deus como sendo Jeová. Na verdade, o capítulo 2 traz um tetragrama, que seria um conjunto de vogais
impronunciáveis, que seria para representar Deus, porque o nome de Deus ninguém sabe qual é realmente, mas nós dizemos Jeová, e esse Jeová é o Deus próximo de nós, é o Deus que nos formou, é o Deus que quer um relacionamento conosco. Então, na história da humanidade, sempre tem essa relação de tensão entre Deus e o homem, entre a grandiosidade de Deus e o seu amor pelo homem. Várias vezes na Bíblia a gente vê isso, inclusive, por exemplo, quando Salomão vai dedicar o templo para o Senhor, ele fala: Deus, você é muito grande, você não cabe nem no céu. Só que Salomão construiu uma casa para Deus habitar. Então, se Deus é tão grande assim que não cabe em lugar nenhum, nem mesmo no céu, o que seria uma casa para ele? E aí Deus é isso, essa dualidade entre um ser superior, que a gente não consegue compreender devido à sua infinitude, mas um Deus que está sempre próximo a nós, em quem a gente sempre pode se achegar. É um pai mesmo para a gente. Um pai que a gente tem o respeito, que a gente tem o temor, que a gente entende que é maior do que tudo, mas é aquele que cuida, aquele que protege, é aquele em quem a gente sempre pode se recorrer. Então, os dois relatos não se contradizem. A explicação é que a literatura semítica, ela utiliza de paralelismos. O que é o paralelismo? É contar a mesma história, mas com uma finalidade diferente. Então, o primeiro Deus, Elohim, é o Deus poderoso. E o segundo nome dado a Deus, no segundo relato, é Jeová, que é o Deus próximo. Então, essa dualidade não se contradiz, apesar de muitos acreditarem que isso invalida o texto bíblico. E Davi, ele escreve o Salmo 100 e ele fala justamente sobre essa questão de adorar e de reconhecer a grandeza de Deus. No início do capítulo 100, eu vejo como um convite que Davi faz. Ele diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele convida a gente a reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Só que no restante do capítulo, ele diz o porquê. Ele diz: Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Depois que a gente entende quem nós somos e quem Deus é, que nós entendemos a grandeza de Deus, nós entendemos que ele é um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus que tem toda a autoridade, a gente passa o quê? A gente passa a adorar esse Deus, a gente passa a prestar culto de ações de graças a esse Deus, a gente passa a guardar os mandamentos que esse Deus nos deu. Só que estudando essa lição, eu comecei a pensar no seguinte: como eu vou adorar um Deus se eu não conhecer esse Deus? Para a gente adorar a Deus, para a gente reconhecer a grandeza que Ele é, a gente precisa ter relacionamento com Ele, a gente precisa ter intimidade com Ele. É só a partir da caminhada com Ele que a gente vai passar a adorar Ele. A gente tem uma natureza pecaminosa, a nossa tendência é para o pecado, a nossa tendência é ser egoísta, é ser orgulhoso, é deixar o nosso eu falar mais alto. Então é só a partir do momento que a gente entende que a gente precisa caminhar com Ele, que a gente entende quem nós somos, que nós somos criaturas e Ele é criador, que a gente passa a adorar a Ele de verdade. É justamente esse conhecimento sobre Deus que a gente precisa estar sempre buscando para a gente evitar cair em equívocos. Por exemplo, já surgiram teorias, principalmente depois do pensamento científico, de que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis se contradizem quando fala sobre Deus. E que por isso a Bíblia não seria um livro sagrado, não seria um livro inspirado, seria um livro como qualquer outro. E aí quando a gente busca, quando a gente se aprofunda, quando a gente estuda mais sobre isso, a gente vê as diferentes ênfases que o autor do livro de Gênesis dá sobre Deus. É por isso que a gente sempre tem que estar buscando, a gente tem que sempre estar procurando, sempre se aprofundando no conhecimento sobre Deus. E aí a gente parte para a semana da criação. E essa semana que Deus, que nem eu disse, coloca a mão na massa. Ele e o próprio Cristo vai ali criar o mundo em 7 dias. E essa semana, em 6 dias, o 7º é verdade. E essa semana é uma semana em que Deus disse que tudo era muito bom. Essa palavra tov que a gente viu aí na lição. E quando Deus finaliza, ele fala: nossa, ficou muito bom. Tov meod, ficou muito bom. Então, a gente vê que quando Deus cria o ser humano, ele não criou o ser humano imperfeito. Que nem você diz: a gente é imperfeito, a gente tem tendências imperfeitas, né? Claro, porque a gente está passando por um processo de involução. É um processo de degeneração da nossa imagem. Mas, quando Deus criou o ser humano corpo perfeito, a gente sabe que o corpo humano é um corpo bom.
Não é essa tendência estoicista de que o corpo é mau e que a gente tem que se autoflagelar, que a gente tem que se punir. Não, nosso corpo é muito bom, nosso corpo foi feito à imagem de Deus. Então a gente vê aí que tem deturpações na nossa cabeça que nos fazem pensar que nós não merecemos, mas a gente vê na semana de criação o cuidado, a beleza, a perfeição de Deus em cada minúcia. A perfeição da criação, ela é expressada até quando o autor escreve o texto, relatando a história. O texto, quando fala sobre os dias em que Deus estava criando, é um texto muito simétrico, é um texto muito harmonioso. Ele tem um roteiro já todo estabelecido, né? Começa com uma ordem, Deus dá ordem para as coisas irem surgindo, as coisas surgem, Deus vê que ficou muito bom, e aí tem tarde, manhã, né? Tem um período temporal. Em todos os dias a gente vê isso. E aí Deus fala que tudo ficou bom. O que é ficar bom para Deus, né? Tudo fica muito lindo, tudo muito agradável, tudo muito belo. Mas além disso, quando ele fala bom, ele quer dizer que tudo ali funciona. Então, se ele criou a luz vai iluminar perfeitamente, vai ser uma criação perfeita. Quando ele cria o céu e a terra, quando ele cria as águas, quando ele cria os astros, quando ele cria os animais, tudo funciona perfeitamente. A criação de Deus é perfeita, tanto em beleza quanto na sua funcionalidade. E essa teoria da criação que a Amanda comentou e que a gente acredita, ela vai totalmente contra a teoria da evolução. Porque a teoria da criação diz o seguinte: Deus criou um mundo perfeito, sem nenhum tipo de pecado. As meninas já falaram, era tudo muito bom, era tudo perfeito, tudo funcionava corretamente. E aí a teoria da evolução diz o seguinte, que tudo começa a partir de um nada. Tudo começa de uma coisa altamente pequena e se transforma no que a gente vai hoje. Tem uma ilustração que diz que a gente acreditar na teoria da evolução é como se acreditasse em um vendaval que atinge um ferro velho, começa a mexer em todas aquelas peças velhas ali e consegue transformar em um avião totalmente funcional, perfeito e pronto para voar. E é uma coisa que a gente sabe que é impossível, não tem como acontecer. Quando a gente estuda o corpo humano, quando a gente vê cada órgão, cada sistema acontecendo, a gente vê que não tem como as coisas terem surgido do nada. Só um Deus perfeito, altamente descritivo, altamente, que milimetricamente correto, consegue criar o que nós somos hoje. E não tem como a gente conciliar a nossa crença religiosa na Bíblia com a metodologia científica. Porque o método científico ele é baseado na dúvida. A gente duvida, a gente testa, a gente comprova e coloca aquilo como uma tese. A partir do momento que aquela tese ela é superada por outra melhor, ela falha em algum momento e a gente coloca uma tese mais... que mais compatibiliza com fatos, então a gente coloca a outra como retrógrada, a gente não acredita mais nela. Então não tem como a gente conciliar a nossa fé com uma ciência, algo que está sendo testado, que é colocado em dúvida o tempo todo. Hoje em dia até tem pensamentos científicos que falam sobre essa teoria da evolução e que é preciso ter mais fé nessa teoria para acreditar nela do que na criação. Inclusive tem uma teoria que fala do complexo irredutível, que seria que o nosso corpo e todos os sistemas biológicos são tão complexos que seria impossível que eles existissem numa harmonia perfeita sem que houvesse alguém ali no momento da sua criação que fizesse tudo numa ordem perfeita para funcionar de forma perfeita. Então, acreditar que Deus fez tudo isso é muito fácil quando a gente pensa nas nossas próprias complexidades, né? Do universo e do ser humano também. E aí, avançando, a gente vê Deus criando o homem, né? Em toda a sua perfeição também. E a gente vê Deus se aproximando do homem para criar. Então, mesmo Deus que criou tudo com só o poder da sua palavra, ele se ajoelha, ele toca no barro, ele suja as mãos, ele se aproxima para soprar o fôlego de vida no homem. Ou seja, ele tem essa proximidade, essa relação com o homem de uma forma totalmente diferente do que com as suas outras criaturas, né? E isso é muito bonito, isso nos torna muito especiais. O ser humano, a lição fala que ele é criado fisicamente, espiritualmente, com princípios divinos. Essa expressão física do ser humano, com o Deus, Deus não tem uma forma física, mas Jesus tem. E Jesus fez
nós fisicamente iguais a ele, iguais aos anjos. É por isso que Satanás, inclusive, se comparou com Jesus, porque ele tinha a mesma semelhança física. Então, o ser humano, ele é feito com base nos moldes de Cristo. E ele coloca também, na perfeição que Deus faz do ser humano, coloca ali o livre-arbítrio. Então, essa é a perfeição, ou a cereja do bolo, porque não teria como criar uma criatura que não amasse a Deus de forma voluntária. Inclusive, Deus dá 3 presentes para a humanidade, que é o alimento, o jardim e o casamento. E esse casamento só funciona se for voluntário e se for fiel a uma pessoa, monogâmico. Não tem como você ter uma relação com 2 deuses. Juntamente com esse presente, né, que foi a família, que Deus deu para Adão quando ele deu a mulher, e ele formou a primeira família, Deus também deu o sábado. Então, o ápice da criação, né, o clímax de tudo aquilo ali não é a criação do homem, é o sábado que Deus dá como presente para a primeira família. A primeira coisa que a primeira família fez foi entrar dentro do sábado e poder descansar, apesar de não ter trabalhado, descansar nesse momento junto com Deus, né, passar e ter esse relacionamento junto com Deus. E é por isso que Satanás, ele luta tanto contra esses 2 presentes que Deus deu antes do pecado e que permanecem até hoje, que é o sábado e a família. E é por isso que a gente precisa lutar muito e defender muito esses 2 presentes que nós ganhamos de Deus, porque eles são muito importantes. E foi por ter concluído a criação que Deus instituiu o sábado. Então, quando a gente guarda o sábado hoje, é uma resposta nossa para Deus, dizendo que a gente aceita Ele como Criador. Só que o sábado, ele não foi um dia que Deus criou só para a gente não ficar parado, para a gente vir só para a igreja, voltar para casa e ficar no nosso conforto. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus concedeu dons para eles desde a criação. E Deus nos concede dons, nós temos dons hoje, que nós podemos exercer esses dons dentro da nossa casa, no casamento, na família, na sociedade. E nós também, o sábado é um dia para a gente exercer os nossos dons. Jesus curou no sábado. Jesus cura no sábado, mostrando que é dia da gente fazer o bem ao próximo. O sábado é um dia de realizar milagres na vida das outras pessoas. Exatamente. A chegada do sábado, do Shabbat Shalom, como falam os judeus, é porque o Shalom é integralidade. Então, o Altíssimo veio e Ele quer participar da sua vida, Ele quer participar do seu dia a dia. E agora, o que a gente tem que fazer com isso, né? O que a gente faz em retribuição? A gente alcançou a salvação. O sábado é uma prefiguração do céu, uma prefiguração da salvação. Então, Cristo veio aqui a este mundo para nos trazer cura, alívio, essa paz que a gente tem no sábado. E a gente não pode se calar, a gente tem que levar isso também para outras pessoas. A lição, ela termina nos convidando a estudarmos sobre a criação, a revisarmos, né, esses conceitos, a nos deleitarmos, né, nessa história, na criação de Deus, nós entendermos o quanto Ele nos ama, né, quais presentes Ele nos deu, o tanto de coisa que Ele já fez por nós, e nós, depois disso, tomarmos a decisão de decidirmos viver junto com Ele, né, viver os presentes dele, viver os princípios dados por Deus, que é como se a gente estivesse vivendo o reino dele aqui na terra, né. Então, quando nós chegarmos no céu, nós estaremos ali preparados, estaremos ali felizes para continuarmos vivendo esse reino junto com o Senhor. Eu convido então todos os irmãos a fecharem os olhos para nós orarmos e terminarmos essa escola sabatina. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse sábado. Muito obrigada por estarmos todos bem, com vida e com saúde. Amém. Muito obrigada também porque o Senhor se revelou hoje, se revela todos os dias, e porque nós temos a sua palavra, onde nós podemos aprender cada dia mais o que o Senhor quer para a nossa vida. Amém. Continua nos abençoando, continua derramando o seu Espírito sobre nós e abençoa agora o restante deste culto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Edu. Som. Foi? Foi, tá funcionando. Feliz sábado. Feliz sábado. Bom, hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Jovem Adventista e nós queremos agradecer à igreja
por sempre estar nos apoiando, sempre estar participando das nossas atividades e sempre estar abraçando os jovens da nossa igreja. É isso aí. E a gente está aproveitando esse momento dos recados para agradecer vocês e também compartilhar um pouco de alguns eventos, alguns projetos que a gente tem aí nos próximos meses, né, Giovana? Exatamente. Bom, a nossa liderança está programando um jantar dos namorados para dia 4 de junho. Será no Pergolado Gourmet. Isso. Para quem quiser saber um pouco mais dos preços, do cardápio, onde será, podem vir falar comigo, com a Isadora Cordeiro ou com o Bruno Marim. E nós estaremos durante a semana enviando nos grupos um link com as informações e inscrição para o jantar. E só namorado pode ir? Solteiro pode ir também, Giovana? Solteiro pode ir também, né? Vai que você acha só que era metade, né, gente? Eu sei que falta algum tempo ainda para o jantar, mas a gente tem avisado com antecedência para que todos consigam se programar e tudo mais. Vai ser uma programação bem legal, né? O próximo recado é sobre o Basic Camp. O Basic Camp, como a gente falou algumas semanas atrás, é um acampamento jovem que a gente vai ter nos dias 16 a 19 de junho. É um acampamento promovido pela ANP e a gente tem divulgado e tudo mais. A gente agradece o apoio da igreja, algumas pessoas já vieram atrás para ajudar com inscrições e tudo mais. E, assim, dia 5 agora vai trocar o valor da inscrição. Então, vai acabar aquele valor promocional e vai subir um pouco o preço. Então, você que é jovem aqui da nossa igreja, tem interesse em ir e ainda não fez inscrição, corre para fazer a inscrição, pode procurar eu ou a Giovana, que esse valor é até dia 5 agora, tá bom? Lá nós teremos pregadores especiais como o Adailson Fonseca, o pastor que é regional aqui da União Sul. Teremos também Margem Norte, Jefferson Pilar e o Sérgio Saz. Então, se você quer participar, esteja nos procurando, não deixe de participar por questões financeiras. Nós queremos que todos os jovens sejam abençoados. Tem o Grupo Communion também que você esqueceu. Enfim, vai ter várias atrações, vai ser bem legal. Bom, durante semana que vem nós começamos a nossa Semana Santa. Será do dia 9 a 17 de abril. No sábado que vem nós estaremos entregando os livros. Depois o pastor Denilson vai estar explicando certinho. Mas no sábado e no domingo nós estaremos tendo o culto na igreja. E de segunda a quinta nós estaremos tendo o culto nos lares. Terão casas abertas. Se você quer participar, ainda não tem uma casa a participar, ou você gostaria de estar abrindo o seu lar para que aconteça a Semana Santa, procure o pastor Denilson, o pastor Lucas, o Marquinhos, o Alexandro, para que várias famílias sejam abençoadas. E na sexta-feira, no dia 15, 16 e 17, estará acontecendo aqui também na nossa igreja. Então, apenas nos lares, na segunda e na quinta, o restante dos dias será aqui na igreja. É isso aí. O nosso próximo e último recado é sobre o Ministério das Panelas e da Enxada. O Ministério faz um convite a todos da igreja que tenham interesse em participar e ajudar. As obras na casa da dona Genilda, em Sarandi, ainda continuam. Pode subir aqui. Deixar quem sabe falar melhor, né? O Daniel vai explicar certinho como está funcionando esse ministério. Eles estão à frente desde o começo do ano fazendo uma reforma em Sarandi e eles vão explicar como vocês podem estar ajudando. Bom dia, igreja, tudo bem? Hoje é um dia especial para a gente aí, Dia do Jovem Adventista. Eu queria fazer um convite não só para os jovens, mas quem quer participar também. Esse projeto que a gente está participando desde o início do ano, que já existe já faz um tempo, né, Jocir? Ele se desenvolve da seguinte maneira: a gente pega e doa um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso talento que Deus deu para a gente ajudar o próximo de uma maneira especial, diferente do que a gente faz aqui. Às vezes a gente está aqui na igreja, né, e não se sente capaz, às vezes, ou não se sente preparado para vir cantar ou para vir aqui na frente falar alguma coisa, mas às vezes você trabalha com telhado, às vezes você trabalha com calha, às vezes você trabalha com alguma coisa que você pode ajudar a gente. Nosso projeto é para reformas de residências, pessoas que estão numa situação vulnerável, pessoas que estão numa situação que às vezes precisam de uma ajuda, a moradia está ali em situação precária, e a gente entra aí. E a gente gostaria de convocar vocês. Amanhã a gente vai ter o nosso mutirão. Também você pode participar de maneira financeira, né, Joacir? A gente tem aqui a Roberta, o Joacir,
pode procurar a gente aqui também, sempre que tiver o desejo no coração, mas a gente vai depois passar algumas informações, acho que não vai dar para colocar no telão hoje. Mas você pode participar também através da sua oração por esse ministério. E assim, uma experiência pessoal, toda vez que a gente sai de lá, doa esse tempo, doa um pouquinho do que a gente tem ali para o próximo, a gente sai de lá muito revigorado. É uma experiência muito única, assim. Então, eu recomendo muito, quem quiser participar, procura a gente. Amanhã a gente vai sair aqui às 7h30 da manhã. E a gente pede para aqueles que quiserem participar, venham com um calçado mais adequado assim, para a obra, para pisar para ter uma proteção para o seu pé, né? De preferência uma bota. Se não tiver a bota, pode ser um tênis fechado também, mas o importante é participar. Venha com a gente que vocês vão receber uma bênção muito especial de participar ali. Joacir? Bom dia, igreja. Eu quero apenas uma pequena orientação, como é que funciona essas obras do Ministério das Panelas e da Enxada. Foram escolhidas as 3 obras para esse ano, as 3 casas, as 3 pessoas que foram, as 3 famílias beneficiadas, né? Mas durante a semana de domingo a sexta, nós temos 2 pedreiros trabalhando. O Ministério está pagando 2 pedreiros, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estão adiantando. E nós, no domingo, sábado à tarde ou domingo, nós vamos lá e fazemos um serviço maravilhoso, que é o quê? O serviço que o seu host gosta de fazer. O seu host tem 81 anos, está se tornando o símbolo do nosso ministério, porque com 81 anos ele vai todo domingo lá puxar a cariola. E está dando para ele falou o seguinte, uma musculatura melhor. E essa primeira obra nós temos com 60% mais ou menos pronta. Eu acredito que até a final de maio entregaremos a obra da irmã Genilda, depois nós temos a obra de um cadeirante, né? E depois, no final do ano, temos uma obra que nós vamos mostrar no telão aqui. Mas para terminar é o seguinte, o que nós gostaríamos que a igreja participasse? Vocês já estão orando, a gente agradece as orações de vocês, todos eu sei que estão orando. Mão de obra nós precisamos, está indo uma média de 10 a 15 pessoas, tá bom, mas podia ser melhor, né, Daniel? E as ofertas. Nós temos aí 2 sistemas com as pessoas que gostam de ofertar, né? Você pode, no envelope do dízimo, dar um valor voluntário que você quer. E nós temos também pacotes. Essa semana, por exemplo, entregaram lá praticamente 7, quase 8 mil de mercadoria. Nós dividimos em pacotes de valores, X, né? Se alguém da igreja gostaria de doar um pacote, não é alto, é mais ou menos 5, 6 pacotes, nesse valor que eu falei, dividido, né? Para dar esse total, procure a gente depois da igreja, ou liga para a gente, e você estará fazendo realmente aí uma ação muito boa. Muito obrigado a vocês pelas orações, muito obrigado a você pela participação de tudo, que Deus abençoe a todos. Bom, estes foram os recados de hoje, ficamos agora com a adoração infantil. Só uma correção da Giovana, acho que vai ser o Provai e Vede, na verdade. Mas um bom culto a todos. Provai e Vede. História de hoje: Pulos na roça. Olá, sou Francisco Alves Pereira, sou adventista há quase 10 anos, sou agricultor, sou de Rio dos Índios, aqui no município de Ceará-Mirim, né? Luto com feijão, milho, tomate. E aqui ao meu lado está o irmão Severo, que vai participar também da minha história. Algum tempo atrás eu consegui plantar uma grande roça de feijão, com muito sol, muita luta, muito suor, e sempre olhava para o céu e pedia a Deus que Ele cada vez mais me ajudasse. Não era fácil, mas eu tinha certeza que Deus estava ali ao meu redor, me dando força para mim conseguir esse objetivo, com a graça de Deus. E quando eu estava próximo à colheita, começou a chover. E eu já estava com medo e pedi muito a Deus: Senhor,
me ajude, porque do jeito que estão esses rios aí, não tem mais e quando essa água correr, e é capaz de a gente perder tudo. Mas eu estava confiando em Deus. Eu sei que Deus estava bem pertinho de mim, me dando força. E ao meu lado, muitos tinham plantado. E eu estava vendo tudo ficando inundado. Começaram o feijão ficar amarelo, a folha cair, as bagezinhas ficar murchas, né? O milho, que era muito bonito, também estava tudo murcha. E eu falei para o Senhor, meu Deus, o que vai ser agora? O que vai ser de cada um de nós, Senhor? Quando eu cheguei em casa, minha mulher falou, Francisco, e aí, como é que tá as coisas lá dentro? Perdemos tudo, não tenho como pagar mais a ninguém. Falei para ele, irmão, o senhor confia em Deus? Confio, irmão. O senhor tem fé em Deus? Ele disse, tenho fé em Deus, irmão. Então, se o senhor tem fé em Deus, não se preocupe, se o senhor perder esse roçado, Deus vai lhe dar muito mais. No dia seguinte, foi eu e o irmão Severo lá olhar a nossa roça. Quando chegamos lá, tinha acontecido um milagre muito maravilhoso, muito grande. Todas as roças estavam inundadas, menos a minha. E eu comecei a clamar, a pinotar, a abraçar o meu irmão Severo. Eu nunca tinha visto o irmão Francisco tão feliz. O irmão Francisco pulava como cabrito no meio do roçado. Nós olhávamos para o céu, agradecia a Deus. De felicidade, nós choramos, se abraçamos. E daí, um momento de felicidade que nós tivemos foi tão grande que nós quase não se soltávamos mais, abraçados. Foi isso, irmão Francisco? É só sendo a bênção de Deus mesmo, porque é maravilhoso a gente sentir o amor de Deus pertinho de cada um de nós. Aqui na nossa região, é costume da gente fazer 8 colheitas, mas não foi só 8 que a gente fez. Será que foi 10? Será que foi 12? Será que foi 15? Não, foi 18 colheitas, que Deus me abençoou cada vez mais ainda. A colheita foi tão grande, mas tão grande, que eu paguei tudo que eu estava devendo, comprei semente mais, comprei adubo mais. Hoje eu estou vendo cada vez mais a produção aumentar. Essa foi uma prova de fé que eu tive na minha vida. Deus atuando cada vez mais junto de mim. Ele segurando aquelas fontes de água, por modo de o rio não transbordar e não cair dentro da minha vazante. Que ele sabia que eu estava precisando, ele sabia que eu estava endividado. Nós colhemos aquele feijão com tanta alegria porque nós tínhamos certeza que aquele feijão foi protegido por Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Nós possamos compreender a cada dia que tudo vem de Deus. Na Bíblia, nós encontramos a seguinte frase: o Evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Nós somos chamados de adventistas, e será que nós temos dado o devido valor a esse verso? Porque nós acreditamos no advento, acreditamos que Cristo vai voltar um dia. Será que temos dado importância e dizendo assim, eu vou pregar ao mundo? Desmond Doss, quando estava na batalha, pedia a Deus que pudesse salvar mais um, só mais um. Que nós na batalha espiritual de cada dia, nós possamos pedir para Deus para que, por meio dele, para a honra e glória dele, nós possamos levar mais um para ele. Que nós possamos ir aonde for necessário. Quero te convidar a ficar em pé para cantar conosco, dizendo, eu vou aonde for necessário, eu for aonde preciso, para a honra e glória do nome dele. Exaltei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo que vem.
só me resta dizer: eu vou. A quem pede razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Das águas eu renasci, servi o chamado pra servir. Já pensei, decidi, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer: eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Teu querer, o teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer: eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer: eu vou. Dizer, eu vou. Que nós possamos ir aonde Deus mandar, aonde Deus queira que nós formos. Mas nada adianta a gente ir se nós não estivermos alimentados da sua palavra, se Ele não for o centro da nossa vida. Se assim não for, nossas palavras serão pó, não valerão de nada, não seremos cheios do Espírito. Essa música fala para que nós sejamos, para que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele faça o querer, que Ele faça o efetuar, que você cante dizendo: seja o centro. Vamos louvar? Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória der. Seja o centro, seja tudo a todos nós.
seja o centro, seja tudo a todos nós. Que você possa ter essa certeza que um dia Ele voltará e reinará junto com nós. Sejamos todos juntos. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça a nossa voz aqui. Reina em nós, reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Deus está no meio de nós essa manhã. Deus se faz presente entre nós. Que Ele possa ser o centro da nossa vida, hoje e sempre. E esse é o momento especial que nós abrimos a igreja para os irmãos que quiserem expor algum pedido especial, algum agradecimento especial. Os irmãos aqui vão estar passando os microfones e você pode estar falando, abrindo seu coração neste momento. Só levantar a mão. Não tendo nenhum pedido, eu peço para que os irmãos se ajoelhem. Vamos se ajoelhar para nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, nós estamos aqui, meu Pai, perante Ti, presente aqui na Sua casa, para agradecer primeiramente por esse sábado, agradecer por inúmeras bênçãos serem derramados durante a semana e estarem essas bênçãos em nós. Nós agradecemos aqui por o Senhor nos dar a oportunidade de louvar o seu santo nome. Abençoe aqui cada irmão presente. Ninguém quis aqui expor o seu pedido, mas o Senhor sabe o que vai no coração de cada um aqui presente. Que o Senhor fortaleça cada irmão, que o Senhor derrame o seu espírito agora e para sempre.
abençoe todos aqui, abençoe aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa ser o centro da nossa vida, hoje e sempre. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Deus seja louvado pela tua vida. Diga oi, pastor. Oi, igreja. Hoje mudou um pouco a tonalidade, né? Dá oi para quem está do teu lado. Só um oi assim, bem de paranaense. Oi. Pronto. Agora, dá um oi de cristão. Diga oi, meu irmão. Rapidinho, recados pastorais. Faz o favor para mim. Fica em pé. Todos, por favor, fiquem em pé. Por favor. Isso. Receba um presente e aí você se assenta. O presente é este livro. A hora que você receber, você pode se assentar. Eles estão distribuindo aí, os diáconos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre estes livros aí. Recebeu, se assenta. Se alguém puder já está fazendo lá de trás para frente. E aí a gente vai vindo. Impacto Esperança chegando. Semana que vem, dia 9 de abril, Impacto Esperança. Livro deste ano. O último convite, uma mensagem de esperança. Queridos, por que você está recebendo esse livro? Porque esse livro, ele é seu. Tá? Esse aí é seu. Você vai ler esse livro durante essa semana, porque semana que vem nós vamos entregar 12.000 livros aqui nessa região. Amém? Nós temos 17.000 livros. 5.000 livros você vai usar para entregar na sua empresa durante o ano. Você vai estar entregando para os seus vizinhos. E esses 12.000 nós vamos entregar aqui como igreja. Então, duas coisas. Semana que vem, nós teremos um culto e uma escola sabatina. Presta bem atenção aqui no pastor aqui, ó. Olha bem aqui nos meus olhos azuis aqui. Não tenho azul, né? Então vamos lá, agora que você está prestando atenção em mim, deixa eu falar uma coisa para você. Esse público precisa fazer um grande esforço. Qual que é o grande esforço? Vim para o primeiro culto e para a primeira escola sabatina. Vai começar às 8 horas da manhã. Mas pastor, estou acostumado a vir mais tarde, mas sábado que vem mais cedo. E cabe todo mundo? Vai, nem que a gente fique em pé, um do ladinho do outro, assim, ó. E eu prometo que o culto vai ser rápido. Escola sabatina também, Taylor? A escola sabatina não vão mexer no culto. Tá bom? O culto vai ser rápido, questão de pregação vai ser rápida. E a gente vai sair para distribuir os livros aqui na nossa região. Escola Sabatina já mapeou toda a região, está tudo certo. Então a gente precisa que você esteja conosco. Pastor, eu quero levar 1.000 livros para a minha empresa. Então você fala com a tesouraria da igreja, já deixa o valor desses livros, é R$1 cada livro. Pastor, no ano passado nós entregamos, não foi cobrado, porque no ano passado a igreja não pagou, esse ano ela está pagando 17.000 livros, e a gente precisa que você nos ajude nesse pagamento. Eu, por exemplo, vou ter uma caixa para mim, para eu distribuir durante o ano, aonde eu for, pelo menos um livro por dia. Então, faça força para você também ter os seus livros, procure a tesouraria da igreja. Como é que eu posso fazer? Coloca no envelope de dízimo lá, livro missionário, e coloca o valor. Sempre lembrando, irmãos, agora,
uma coisa assim que eu vou pegar muito nisso. Primeira coisa, a gente é fiel no dízimo. Sim ou não? Segundo, nosso pacto. Depois de dizimar e pactuar é que eu passo a ofertar de forma diferente. Eu quero ofertar para o livro, é só depois de dizimar e pactuar, não é tirar do meu pacto para o livro. Eu quero ofertar para algo específico da igreja, não faço isso como oferta direta. Nós não direcionamos oferta na igreja adventista. A nossa oferta, ela é pacto, e depois disso, se eu quiser direcionar, aí eu estou livre para isso, tá bom? Então, um outro recado. Quarta-feira, nosso culto não vai ser mais à noite. Já votamos aqui na igreja, só relembrando, quarta agora começa às 6 horas da manhã, das 6 às 7. Saindo do culto, você vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai fazer a sua caminhada. Pastor, posso vir com roupa de caminhada? Pode, você tem que vir. Tá bom? Que Deus abençoe você. Uma outra coisa, Semana Santa. No primeiro culto faltava 17 lares para a gente completar 50 lares abertos. Eu vi muita gente se inscrevendo e procurando tal, então eu não tenho esse número comigo, porque as pessoas estão se inscrevendo, mas eu penso que falta aí menos de 10 lares para a gente chegar aos 50. Então, pastor, como é que eu posso fazer? Procura o Marcos, procura o pastor Lucas, procura a mim, procura o Alessandro. Você está recebendo aí nos grupos para fazer a sua inscrição, ganhar o material. Vai ser sábado aqui na igreja, domingo aqui na igreja, segunda, terça, quarta e quinta na sua casa. E aí, sexta e sábado e domingo, terminamos aqui na igreja. Tá bom? Cada um de nós tendo um ponto de pregação na nossa casa. Dados os recados, eu gostaria de, nesta manhã, chamar aqui o Davi. E ele vai vir trazendo o seu pai Rodrigo e a sua mãe Malen para apresentarmos esse filho de Deus. O Rodrigo, ele recebeu um convite, ele estará indo com a família para a nossa faculdade ali em Minas, FAD Minas, né? E o Rodrigo disse, pastor, eu estou indo já por esses dias, mas antes eu queria apresentar aí o meu neném, o Davi, na minha igreja. E eu disse, não, vamos fazê-lo, vamos fazê-lo. Essa criança é maravilhosa de linda, né? Encantador, né? Encantador. Queridos, Deus abençoe muito vocês, viu? Vocês sabem, eu tenho dito para a igreja, a apresentação de criança, ela tem pelo menos 4 objetivos, de acordo com o manual da igreja. O primeiro objetivo é agradecer a Deus, porque Deus deu a criança. É Ele que dá vida. O segundo objetivo, nessa gratidão, é comprometimento da igreja. Comprometimento dos familiares, em educar nossas crianças de acordo com a vontade de Deus. E quando a igreja se compromete, a igreja está falando assim, eu vou ajudar em tudo que for necessário para que as crianças da nossa igreja tenham um bom ambiente. Aqui é o lugar delas. Aqui é o lugar delas. E eu pergunto, a igreja se compromete em realmente continuar ajudando nossas crianças a crescer no caminho do Senhor? Sim? Amém? Há um outro objetivo, que é o comprometimento dos pais. E aí vem o que eu quero ler para vocês. Está no livro dos Salmos. Vocês conhecem o Salmo 127, é bem famoso. Fala da herança do Senhor, mas não é sobre isso que eu quero nesta manhã dizer. Mas é nesse verso seguinte que diz assim, os filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Você sabe que uma flecha, ela vai adiante da gente. Nós precisamos segurar o arco e a flecha vai. Os filhos que são criados por pais cristãos, eles vão mais longe. Eles vão muito mais do que a gente já foi. E eu queria pedir a vocês para que vocês se comprometessem diante de Deus, em educar esses filhos e agora o pequeno Davi nos caminhos do Senhor.
Isso é muito mais do que a gente falar da Bíblia, é viver a Bíblia. Isso é muito mais do que a gente dizer faça, é fazer com eles. E vocês diante da igreja se comprometem em ser pais que eduquem o pequeno Davi no caminho do Senhor. E há um quarto objetivo. Os filhos, eles não são nossos. Deus nos deu. Mas quando nós apresentamos os filhos, nós os entregamos novamente para Deus. E eu digo para os meus filhos, hoje eles são adolescentes, vocês não são do Pai. Vocês são de Deus, vocês pertencem a Ele. E quando os filhos forem crescendo, vocês relembrem, você foi apresentado ao Senhor. Você não pertence ao pai ou à mãe, vocês pertencem a Deus. Porque eu os entreguei no templo. E eu dediquei vocês completamente a Deus. Esse é o desejo de vocês? Eu sei, Rodrigo e Malen, que vocês têm os familiares. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente. E eu gostaria de, ao fazer esta oração, pedir que os familiares estivessem conosco. Infelizmente, nós não estamos conseguindo transmitir, mas nós estamos gravando tudo que está acontecendo aqui para que vocês tenham guardado. A nossa internet hoje, por algum motivo, não funcionou e a transmissão dos cultos não está acontecendo. Mas olha que família bonita, que Deus abençoe vocês, que Deus continue atuando na vida de vocês, que Deus, através de vocês, possa criar essas crianças para a eternidade. Amém? Eu posso segurar o pequeno Davi? Nós temos um vídeo, o vídeo será apresentado logo depois da oração. A hora que eu falar o amém, vocês já podem apresentar o vídeo. Eu vi o vídeo, ficou maravilhoso, viu? Vamos ajoelhar? Não. Pai querido, obrigado pela vida do pequeno Davi. Obrigado porque o Senhor trouxe à existência esta criança como fruto do amor dos seus pais. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque ele nasceu bem, a igreja e os pais se comprometem a continuar criando nos teus caminhos. E por isso, nessa manhã, nós queremos entregá-lo a Ti. Amém. Ele não pertence a esses pais, eles vão cuidar dele para o Senhor. E como seu, por favor, Pai, põe os anjos a cuidar dessa pequena criança. Põe o Espírito Santo na vida dele diariamente. E que essa criança, quando o Senhor voltar, esteja preparada para viver contigo na eternidade. Portanto, quero apresentá-lo a Ti e quero deixá-lo em Tuas mãos. E faço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Este menino, baby frágil como a flor, necessita de carinho, necessita de amor. Seus olhinhos são tão puros, seu sorriso é como a luz. Eles mostram a beleza que emana de Jesus. Guiar os seus passinhos e ensiná-lo a caminhar.
Amém. Deus abençoe muito vocês, viu? Parabéns. E assim, alegria a gente poder colocar uma criança diante de Deus. A alegria maior será quando Jesus voltar e você poder entregar os filhos a Ele totalmente. Que Deus abençoe vocês. Essa família estará nos deixando, estão indo para Minas. Vamos dar aí uma saudação a eles, né? O Rodrigo com os seus estarão servindo a Igreja Adventista ali na faculdade de Minas Gerais, a faculdade Adventista. Queridos, que Deus nos dê um culto para a honra e glória dele. Eu quero louvar a Deus pelos jovens da nossa igreja. Hoje a Igreja Adventista Central de Maringá está comemorando o Dia do Jovem Adventista. A você, jovem, nossa gratidão por tudo que você fez e ainda faz por nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. Eu conversei com o tesoureiro da igreja e eu gostaria de andar uma segunda ou terceira milha e contar com a ajuda de muitos de vocês. Nós queremos que nossos jovens, Giovana, todos estejam lá no IAP, no Base Camp. Obrigado, Taylor. E para isso, os jovens que te procurarem, que não tiverem condições, nós vamos dar um jeito. Nós vamos todos juntos. Nós vamos com os nossos jovens, nós vamos com as nossas crianças, nós vamos com os nossos velhos. Nós vamos chegar na eternidade. E a igreja vai fazer o que for preciso para que isso aconteça. O pastor Geliardi é o diretor dos jovens em nossa associação. Deus tem usado poderosamente e mais uma vez vai usar nesta manhã. Que Deus, através do Santo Espírito, fale mais uma vez ao nosso coração. Obrigado, amigo, por tua presença. Que Deus o use. Maranata, igreja. E nós o veremos e iremos com ele, amém? Obrigado, pastor Denilson, Giovana, pela oportunidade de a gente estar participando aqui desse dia especial em comemoração ao Dia Mundial do Jovem Adventista. Quando a gente olha para as páginas da Bíblia, a gente vê um Deus preocupado com a juventude, um Deus que acredita na juventude, um Deus que chamou os jovens para ser profeta, reis e discípulos e tantas outras funções. A gente olha para a história da igreja adventista, a gente vê uma igreja que nasceu, né, com a sua base pioneira composta de jovens. Então, realmente, a juventude tem uma participação muito grande nos planos do Senhor. Então, hoje é um dia de a gente olhar para essa direção e entender que nós estamos num lugar que é um lugar para todos. A igreja não é um lugar para um segmento, para uma faixa etária, mas a igreja é para todos. A gente não apoia e nem incentiva uma igreja para jovens, uma igreja para adolescentes, uma igreja para as crianças e nem para os idosos, mas uma igreja para todos. É um lugar para todos. E eu quero meditar com vocês aqui, mas antes até parabenizar a igreja pelo incentivo com os jovens, pastor. Isso é maravilhoso. Giovana, estamos juntos. Nós vamos para cima agora, para a honra e glória de Deus, e vamos juntar essa juventude aí, vamos envolvê-los nos trabalhos do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia. A gente vai refletir numa história relativamente conhecida, mas eu quero extrair algumas lições, algumas reflexões com vocês a respeito do papel do jovem à igreja, ou da igreja com relação ao jovem. E essa história está no livro de Atos. Abram todas a Bíblia. Livro de Atos. Se você não tem a sua Bíblia física, pega ela aí no smartphone, mas vamos todos ler esse texto. Atos capítulo 20, verso 7 em diante. Me permita orar com você aqui para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreender essa verdade aqui. Atos capítulo 20, verso 7 em diante. Todos acharam? Vamos orar. Ora comigo aí, fecha os olhos. Pai querido, nós já vimos muitas coisas lindas aqui nesse culto, louvor, a oração, a apresentação de criança. Pai, Tu tens sido honrado através da nossa adoração, do estudo da Tua palavra. E agora queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. Que se cale o homem e que a Tua presença seja manifesta aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lê comigo.
Atos 20, verso 7. Nós vamos falar sobre essa história aí, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Essa é uma história de uma tragédia com um final feliz. Mas ela é uma história também onde o evangelista itinerante Paulo, ele, sabendo que passaria apenas de passagem ali, né, estaria apenas de passagem em Trode, uma cidade que ele ajudou a evangelizar. Ele fez questão de anunciar aí para os líderes que reunissem os irmãos na fé, porque ele queria exortar a eles, ele queria conversar com eles. Paulo, de fato, passou ali pela última vez, porque depois disso ele nunca mais voltou para cá. E ali então ele aproveitou essa oportunidade para falar à igreja. Então a igreja estava reunida onde? Na casa, num cenáculo. Era o terceiro andar de uma casa, de um edifício. E ali, pelo jeito, lotou de irmãos, lotou de cristãos, de pessoas ali, porque tinham muitas lamparinas, aquele lugar estava cheio, e todos estavam ali ansiosos, desejosos para ouvir Paulo pela última vez. Paulo estava pregando, e ele se empolgou na pregação. Como nós pastores, a gente se empolga também, pega o microfone e vai longe. Mas pode ficar tranquilo que a gente não vai muito longe agora por causa do almoço. Mas Paulo, ele prolongou o discurso. E diz que nessa prolongada do discurso dele, que ele falou por horas, um jovem chamado Eutico resolve, sei lá por causa de quê, né, ir para a janela. Ele sobe aqui no parapeito da janela, ele pega no sono e ele cai dormindo e morre ao chegar lá no chão. Uma tragédia terrível. Só que o interessante é que antes dessa tragédia, eu quero destacar um detalhe aqui. Esse menino, e o texto bíblico, quando ele fala sobre jovem, Eutico, ele se refere a um jovem bem jovem, era um adolescente, era um menino, que estava ali acompanhado provavelmente dos seus pais. É bonito ver que o evangelho, ele atrai pessoas de todas as idades, sempre foi assim. E hoje não é diferente. Quando a gente olha as estatísticas da igreja, a gente percebe que a faixa etária que mais ingressa na igreja são juvenis, adolescentes e jovens, na faixa etária ali dos seus 10 a 30 anos. Então essa garotada, eles são atraídos por Jesus, eles amam a Cristo, eles gostam da igreja, mas por alguma razão, a igreja não consegue fazê-los permanecer nessa comunhão. E por isso eu quero fazer algumas reflexões com vocês aqui sobre essa relação do jovem e a igreja, olhando para essa história. Eu quero extrair 5 lições que a gente consegue aprender, reflexões, analogias dessa história aqui. A primeira delas é que existe uma tragédia anunciada. Por quê? Por que uma tragédia anunciada? Porque esse garoto, ele não caiu num acidente, ele derrapou e caiu lá para baixo. Esse menino, ele passou por um processo. Ele, na curiosidade ou por causa do calor excessivo no lugar, ele foi até aquela janela. Ele senta na janela. E depois de um tempo ele adormece na janela e cai da janela. E a pergunta que a gente faz é óbvia ao texto. Não tinha ninguém olhando para aquela criança? Não tinha ninguém olhando para aquele jovem? Cadê os pais desse menino? Cadê os diáconos daquela igreja? Que não observaram que aquele menino estava numa zona de perigo, numa zona de risco, que por qualquer coisa poderia acontecer um acidente e ele cair lá de cima, porque ele estava no terceiro andar. Ele não estava no térreo, estava no terceiro andar. E a pergunta é, por que ninguém olhou para esse rapaz?
Por que alguém pegou ele no braço e disse, rapaz, aí é perigoso, sai daí, vem para um lugar mais tranquilo, mais seguro? De igual forma, a gente também vive essa realidade na igreja. A pergunta que eu faço para vocês de primeira é: quem está olhando para os nossos jovens que também estão na zona de risco hoje? Porque você sabe que ninguém cai do nada. Ninguém se apostata, abandona a fé, assim num estalar de dedos. Isso é um processo. A pessoa ela vai se afastando aos poucos. E ela vai entrando nessa zona de perigo, nesse abismo do pecado aos poucos. Mas a questão é quem está olhando para esses jovens? Quem está olhando para esses adolescentes? Quem está chegando neles e dizendo, amigo, você não deve estar aqui, cara. É perigoso isso aqui para você. Saia daqui e venha para um lugar mais seguro. A gente precisa puxar essa pergunta para nós, pais, líderes de igreja. E a gente tem que observar ao nosso redor e tentar enxergar ao nosso redor. E tem, pessoas que já estão vivendo nessa zona de perigo. Ou será que a gente está tão absorvido, tão absorto na nossa religiosidade, em vir aqui, assistir um sermão, ir para casa, fazer as coisas que a gente tem que fazer, e ninguém está olhando para o lado. Ninguém está para observar que tem pessoas fragilizadas, à beira do abismo, à beira da morte. Alguém tem que fazer essa missão. Essa tragédia já está sendo anunciada há muito tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para a secretaria da nossa igreja, e a gente vê de 2015 a 2021, que o número de batizados de jovens de 17 a 30 anos é quase o mesmo número de removidos nessa mesma faixa etária, a gente se assusta. A gente se assusta porque essa tragédia está diante de nós. E a pergunta é, quem está olhando para eles? Quem talvez está fazendo alguma coisa para segurar essa galera? Então é uma complicação, é uma problemática que a gente precisa parar para refletir e pensar. E essa história, ela puxa de nós essa reflexão. Há uma tragédia sendo anunciada, alguém tem que olhar, alguém tem que fazer algo para trazer esse menino de volta para um lugar seguro. A segunda reflexão que eu faço dessa história é que quando eu olho para essa cena, eu chego à conclusão de que o lugar de um jovem não é sentado na janela. Porque essa posição do jovem sentado na janela remete a apenas um mero espectador, que distraído, ele vai procurar outras fontes de estímulo. Então ele é um cara deslocado, distraído, né? Um mero espectador. Isso não é só para o jovem, isso vale para todo mundo. Lugar de crente não é sentado na janela. Os jovens, eles precisam estar ativos e envolvidos na missão. Todo crente precisa, o jovem ainda mais, porque o jovem, diferente dos mais velhos, eles aprendem fazendo, eles aprendem experimentando, eles aprendem inclusive errando, e nós mais maduros precisamos olhar isso e ter a sabedoria de envolver os nossos jovens em tudo que a gente faz, em todas as atividades, envolvê-los na missão, envolvê-los nas experiências religiosas, para que eles tenham o mesmo encontro com Deus que um dia nós tivemos, para que eles possam escolher tornar o Deus dos seus pais também o seu próprio Deus. Não dá para terceirizar a fé, e o jovem precisa ter essa vivência. E o interessante, quando a gente olha para essa cena, o sentar numa janela é uma analogia de alguém que busca o melhor dos dois mundos. Porque uma janela, ele divide, é como se um portal, né? Das coisas que estão aqui dentro e as coisas que estão lá fora. Esse jovem, quando ele fica aqui, ó, sentado na janela, ele está absorvendo o que está acontecendo aqui dentro, mas ele está de olho nas luzes lá fora, no movimento, nas coisas que estão acontecendo. E o jovem é assim, ele quer absorver o melhor desses dois mundos. Só que isso é uma armadilha, porque não dá para a gente servir a dois senhores. E nessa distração, um acidente gravíssimo pode acontecer. E de distração eu entendo, eu conheço. Eu sou um camarada que foi diagnosticado assim, velho, já com TDAH. Eu não fui diagnosticado ainda, mas acho que eu tenho. Eu esqueci a minha esposa num posto de gasolina, irmãos.
Vocês conhecem essa história. Uma boa parte de vocês conhece essa história. Esqueci, minha esposa não pôs gasolina. E como é que eu esqueci? Por causa de uma distração. Eu parei para abastecer o meu carro. E quando o carro estava abastecendo, eu não percebi, porque eu fui atender um telefonema, que a minha esposa falou comigo dizendo que ia levar meu outro filho para o banheiro. Olha, vai vendo. E eu não prestei atenção, mas ela disse que eu falei ok. Aí eu estava no telefone, aquela ligação problemática, e eu aqui, ó, concentradíssimo naquela ligação. Minha esposa saiu com meu filho, levou ele ao banheiro, e aí o camarada disse, ó, completei, saí do carro falando no telefone, eu paguei o combustível ali, falando ao telefone, voltei para o carro falando ao telefone, fechei a porta, falando ao telefone, liguei o carro e fui embora. 10 minutos depois, já na estrada, indo embora de São Paulo para onde a gente morava, no interior, é que a ligação acabou. Eu coloquei o telefone aqui assim no carro e fui falar com a minha esposa. Gisele, você não vai acreditar. Gisele! A Gisele não estava do meu lado. Por um minuto eu acreditei no arrebatamento secreto. Falei, rapaz, esse negócio existe. Olhei para trás, cadê meu filho? O filho também não estava. Só estava o Jean, dormindo igual o Davi, o Rodrigo, aqui, ó. Ó, aí eu falei, rapaz, só nós dois ficamos. E eles foram para o céu. Aí isso em fração de segundo. Aí nessa fração de segundo eu falei, Jesus amado, eu esqueci minha esposa no posto. 10 minutos na estrada, imagina o tempo. E eu peguei o primeiro retorno que eu tive naquela correria louca para poder chegar no posto. Aí quando eu cheguei lá, a Gisele estava lá sem entender nada, né? Ela disse que falou para o Giovanni assim, filho, para onde foi o papai? Aí o meu filho falou assim, mamãe, por que o papai nos abandonou? E o frentista rachando o bico. O frentista diz assim, ó, eu falei para ela aqui, ó, que você nunca mais ia voltar. Já vi essa história e tal. Eu falei, rapaz, misericórdia. Hoje a gente dá risada, mas foi tenso. Por que que eu fui capaz de esquecer a mulher da minha vida, a mulher que eu amo? Por uma distração. A gente abandona Deus, por quê? Mas você ama a Deus. As pessoas que se afastam de Deus não é porque odeiam a Deus, mas é porque foram absorvidos por alguma distração da vida. E essa distração foi, sem ele perceber, afastando ele da pessoa que ele mais ama, que é Deus. Hoje a gente olha, por exemplo, e percebe que existem armadilhas de Satanás que não necessariamente são tentações. Porque a gente entende tentação como aquilo que nos faz pecar, ou aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Só que tem distrações que elas até são aparentemente inofensivas, mas que roubam seu tempo e que fazem você se distrair por completo, absorvendo você tanto nas coisas desse mundo, que você acaba perdendo de vista o Salvador. E são coisas boas, hein? São entretenimentos legais, que você pode curtir, a internet, que é uma bênção, mas ela pode ser uma maldição. Até o cuidado excessivo com o corpo pode roubar de você a atenção que você deveria dedicar mais para as coisas espirituais. Hoje você tem quase um culto ao corpo. Academias lotadas. Isso pode ser uma distração na tua vida. Assim como filmes e séries e videogames e tantas outras coisas mais que você queira colocar aí nessa lista. E a pergunta é, será que a gente está vivendo tão distraído como esse Eutico, que não está percebendo que nós podemos cair a qualquer momento? Olha só esse texto de Ellen White no Caminho a Cristo, na página 71. Esse texto é muito forte, me acompanha por muito tempo. Esse texto diz assim, ó, que é constante empenho de Satanás conservar a atenção da gente como? Desviada do Salvador. E evitar assim a união e a comunhão da alma com Cristo. Por que ele faz isso? Ellen White tem um outro texto no Grande Conflito, na página 571, que ela diz que a mais fraca e débil alma que esteja desconectada de Cristo, que esteja conectada com Cristo, é imbatível. O inimigo não consegue derrotar. A mais fraca e débil alma, conectada com Cristo, se torna imbatível diante dos ataques de Satanás.
Então ele sabe que a única forma de tirar você, destruir você, é tirando você da comunhão com Cristo. E como é que ele faz isso? Vai vendo, olha o texto. Os prazeres do mundo, os cuidados, perplexidades e pesares da vida, as faltas alheias, até o defeito dos outros ele usa como distração para tirar você de Cristo. Tem gente que sai da igreja por causa do irmão. Porque aquela pessoa ali, eu nunca mais piso naquela igreja, porque o fulano é isso, fulano é aquilo. Você conhece gente assim. As faltas alheias, e quando ele não consegue fazer pelas faltas alheias, ele distrai você, fazendo você olhar para as suas próprias faltas e imperfeições. Olha isso, para uma dessas coisas, ou todas elas, procurará ele distrair a tua atenção. Distrações, prazeres, problemas da vida, faltas alheias ou as suas próprias faltas. Tome cuidado, isso são janelas, distraindo você, fazendo você tirar os olhos de Jesus, e uma vez que você tira os olhos de Jesus, meu irmão, tu é presa fácil na mão dele, tu cai sozinho, não precisa de ninguém para fazer você cair, você mesmo cai pela armadilha da distração que ele tem colocado na vida de muitas pessoas. A outra lição que eu tiro dessa história é que quando alguém cai, deveria acontecer o que aconteceu ali naquela história. Se ninguém conseguiu tirar o menino antes dele cair, quando ele caiu, tudo parou. Tudo parou. Alguém deve ter gritado assim, Eutico caiu. Quem? Eutico. E aí alguém já falou para o outro. De repente, aqueles que estavam lá no fundão já viram a cena, o moleque caído lá, arrebentado lá embaixo. E aí eles já falaram um para o outro e de repente todos saíram. Porque é assim que acontece, quando acontece um acidente, todo mundo na curiosidade vai lá ver. Então aquele culto, aquele discurso de Paulo teve que parar. O próprio apóstolo Paulo parou. Porque não tem nada mais importante do que as pessoas, irmãos. Deveria ser assim. Não diz negócio, não, o mais importante é o horário aqui, tem que terminar aqui o sermão. Então vamos lá, gente, vamos lá comigo aqui. Não, diante de uma tragédia, você tem que parar. O problema é que quando alguém cai, todos deveriam sentir. A indiferença, que é uma coisa muito comum na igreja, é um sinal de uma doença ainda muito mais grave. Uma lepra. Você sabe o que acontecia com a lepra, né? A lepra tirava a sensibilidade do corpo. E o doente, leproso, ele não sentia quando, por exemplo, um membro se machucava. O dedo dele podia ser arrancado, ele não sentia dor. E hoje eu vejo isso acontecendo na igreja, que dá uma angústia muito grande, porque a gente se acostumou tanto com a apostasia, que a gente não sofre mais quando a gente vê um irmão ou uma irmã se afastando. As pesquisas revelam que 80% das pessoas que se afastam da igreja voltariam se a igreja tivesse agido rápido na busca e no resgate dessas pessoas. Só que a gente demora demais, irmãos. Não tem pastoreio. Quando eu digo pastoreio, não estou dizendo do pastor, mas do cuidado mútuo. Porque a gente simplesmente não se olha para perceber que há pessoas bem pertinho de vocês, numa zona de perigo, uma zona de risco. A gente não pode deixar isso acontecer com a gente. A gente tinha que sentir angústia, igual Adão sentiu quando viu aquela primeira folha de uma árvore cair. Essa deveria ser a nossa tristeza, né? De chorar profundamente quando a gente vê um jovem se afastando, uma pessoa se abandonando a fé, trocando Cristo pelas coisas desse mundo. Essa é uma história que a gente tem que olhar aqui, porque Paulo parou o discurso. E as 3 ações de Paulo, descritas aqui no verso 10, deveria ser a nossa prática quando alguém cai, quando alguém erra. Paulo ele fez 3 coisas aqui. O verso 10 diz que ele desceu, ele se inclinou sobre o jovem e ele o abraçou. Amigos, isso aqui revela muita maturidade e alguém semelhante a Jesus. Entra comigo nessa analogia. Quando alguém falha, quando alguém cai, a nossa primeira atitude não deveria ser apontar o dedo ou ficar tentando encontrar culpados, mas a gente deveria agir de igual forma. O descer aqui
que Paulo faz, né, ao descer o terceiro andar e ir até o morto, representa que nós deveríamos sair, sabe, do nosso púlpito de superioridade, de religiosidade, de achar que nós somos melhores do que os outros que erraram. A gente deveria descer ao encontro dessas pessoas. Não é rebaixamento moral, mas é mostrarmos para as pessoas que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes da glória de Deus. E essa superioridade, esse senso de que eu sou melhor que você, porque eu estou aqui e você está aí embaixo, isso só nos distancia e nos prejudica. Paulo, ele nos ensina que é importante descer, e mais do que descer, é preciso se inclinar. Pedagogicamente, um professor, quando vai conversar com uma criança, ele faz como? Ele não conversa assim. A gente só conversa de cima para baixo quando a gente quer intimidar. A gente só conversa com cima para baixo quando a gente se sente superior a quem está ouvindo. Mas quando a gente quer ensinar, quando a gente quer mostrar amor, a gente faz como? A gente se inclina. A gente fala olhando nos olhos. A gente deveria fazer mais isso, irmãos. Até porque a gente se chama de irmãos, né? Só que é aquele tipo de irmão que está nem aí para o irmão. Ou do irmão que briga com o irmão. Mas a fraternidade deveria acontecer entre nós. Olhar nos olhos. Sentir a dor pelo erro do outro. E não passar a mão na cabeça, mas ajudá-lo a sair da condição que ele está, para ele poder se encontrar com Jesus novamente. E aí Paulo faz algo sobrenatural aqui. Paulo, ele abraça aquele menino. Eu já vi uma história semelhante acontecendo com Eliseu, com Elias. A história não diz, mas Paulo deve ter orado: Senhor, me usa aqui. Ressuscita essa criança. Traga vida novamente para ele. E aquele abraço foi um abraço salvífico. E aí eu fico pensando comigo mesmo. Se nem o apóstolo Paulo, evangelista e culto que ele era, conseguiu manter acordado um jovem durante tanto tempo na igreja, imagine nós. Só que a gente aprende uma lição aqui. Se o nosso discurso, se o nosso sermão, se os nossos ensinos não estão mantendo despertos os nossos jovens, o nosso abraço vai fazer isso. Às vezes a gente lida com algumas pessoas que até não têm assim aquela eloquência toda e tal, não sabem trabalhar tanto com jovens, têm dificuldade, mas são pessoas amorosas, são pessoas compassivas, e essas pessoas, elas conseguem chegar no coração dos mais jovens. A gente precisava ser mais assim. Se os nossos discursos, programas, não está conseguindo manter despertos os nossos jovens, a gente tinha que partir para a maior força do universo, que é o amor. Nunca deveríamos deixar isso de lado. O amor. A gente precisaria ter mais essa sensibilidade. Amar os jovens significa se dispor a compreendê-los, saber das suas necessidades, estar próximos deles, e não é entendê-los para agradá-los. Os jovens não precisam ser agradados, eles precisam, na verdade, ser compreendidos para que a gente conceda para eles aquilo que eles precisam. Porque, no fundo, nem eles mesmos, às vezes, sabem o que eles precisam. E aqueles que viveram mais tempo deveriam ter essa hombridade, essa maturidade de ajudar esses mais novos a encontrar aquilo que eles tanto precisam. Mas para isso a gente precisa estar perto deles. Amá-los com as suas inseguranças, ansiedades, medos, incertezas, arrogâncias, rebeldias, orfandades. Tem muitos jovens que eles são o único cristão na família. Quem na igreja está olhando para esses? Quem na igreja está olhando e dizendo: cara, vem aqui, eu vou te ajudar. Isso significa entender sem se escandalizar. A gente tem uma realidade na igreja onde a gente se escandaliza muito. Pastor, o mundo está entrando dentro da igreja. Pastor, está acontecendo isso. Gente do céu, o que essa mulher fez? Nós, mais maduros espiritualmente, deveríamos ser os que menos se escandalizam com os erros dos outros. A gente deveria estar mais acostumado com essas coisas e fortalecidos em Deus para que a queda do outro não considerasse uma queda para nós também. A gente precisa chegar nele sem julgamento, sem pedradas.
Porque essas cobranças não são respostas às soluções e anseios dos nossos jovens. Mas a gente precisa olhar com sabedoria e orientá-los sem condená-los. Sem condená-los. Cada vez mais, a nossa igreja precisa estar preparada para lidar com uma geração que aceita a diversidade muito melhor do que as gerações anteriores. A gente precisa estar preparado para isso. E sem julgamentos, se aproximar deles para ajudá-los a não se perderem. Quem vai fazer isso? São os mais velhos, os mais experientes, pais, líderes, irmãos de igreja, que já viveram mais do que eles. Porque, por último, eu quero terminar com essa lição. O verso 12 termina essa história de uma maneira muito feliz. Porque depois que esse jovem é ressuscitado, as pessoas ficam felizes. Paulo volta para a missão dele de pregar. E ele prega até de manhã. E aí diz o verso 12 que eles conduziram vivo o rapaz para casa. E eles se sentiram grandemente aliviados e confortados. Qual que é a missão do Ministério Jovem? É salvar os nossos jovens do pecado e guiá-los no serviço. É aí onde eles estão, nas loucuras da vida deles, ir lá, pegá-los e conduzi-los para uma vida de serviço, uma vida de missão. A gente tem que fazer isso. E essa responsabilidade, pais, repousa sobre nós. Repousa sobre nós. Não terceirizemos essa responsabilidade em nome de Jesus. Não terceirize isso. A gente tem que assumir essa responsabilidade diante dos nossos filhos. E líderes, nós temos que olhar para os nossos jovens também de uma maneira muito especial e diferente. No geral, a igreja ela é muito pronta a atender as faixas etárias de criança e adolescente. Mas jovem nem todo mundo pega. Porque é muito difícil você lidar com uma juventude que já tem noção das suas responsabilidades, eles falam mesmo o que pensam. E às vezes os jovens ficam dispersos. Porque não há pessoas mais experientes, maduras, líderes, que assumem o compromisso dizendo, deixa comigo aqui que eu vou ser conselheiro dessa galera, eu vou colar neles, eu vou pastorear eles. Nós estamos precisando de gente para cuidar dos jovens, de olhar para os jovens. Quem vai fazer esse trabalho? Alguém tem que fazer. E não só reclamar por que eles estão saindo. Eu vi uma pesquisa, no ano passado, de um grupo de líderes religiosos na Europa, olhando a derrocada do cristianismo lá na Europa. Eles fizeram um estudo e constataram que se em 10 anos nada for feito diferente, a igreja cristã vai morrer na Europa, vai acabar. Porque as novas gerações não estão sendo mais atraídas. Alguma coisa está errada. E aqui, igrejas cristãs gerais, evangélicas. E nessa pesquisa que eles estudaram, depoimentos de vários da nova geração, eles chegaram a uma conclusão brilhante, que Ellen White já falava há muito tempo. Os jovens, eles precisam de pais espirituais mais do que programas espirituais. Por muito tempo se pensou assim, não, a igreja tem que fazer alguma coisa para os jovens. A igreja tem, como se a gente tivesse que criar entretenimento para o jovem, coisas para segurar ele, para entreter ele, e não é isso. Não é isso que nossos jovens precisam. Embora tudo isso seja válido e a gente como líder de jovens trabalha para criar congressos, acampamentos, isso tudo é maravilhoso porque é uma oportunidade de Deus agir. O que eles mais precisam não são de programas, eles precisam de pais espirituais. E quando eu falo pais espirituais, eu não estou dizendo só de você pai biológico com relação aos seus filhos, mas alguém que se levante para ser um pai espiritual para esse menino que não tem ninguém na igreja junto com ele. A maior parte desses jovens que afastam é porque não tem estrutura familiar. Mesmo estando na igreja, os pais não têm uma vida cristã dentro de casa.
E muitos deles nem pais cristãos têm. A gente precisa ter um olhar mais amoroso, clínico, estratégico para os nossos jovens, para que a gente assuma essa paternidade espiritual de jovem. Eu estou aqui, você não está sozinho, eu estou com você, fica comigo aqui. Vamos para casa, vamos aprender como fazer um culto, vou te levar para comer junto, trocar uma ideia, abrir o coração. A gente precisa se unir mais, porque quando a gente faz isso, o milagre acontece. Jovens são despertados, jovens que estavam morrendo são ressuscitados, e a gente tem visto isso acontecer quando essas atitudes elas passam a acontecer dentro da igreja. Uma igreja relevante para as novas gerações é uma igreja que vive realmente em comunidade. Os jovens que são muito propensos a enxergar, né, as incoerências, eles observam quando a gente chama o irmão de irmão e não age como um irmão. A gente tem que ser mais relacional. Essa geração valoriza muito a experiência e a gente tinha que estar mais junto, isso é verdade. Uma igreja, por exemplo, que tem uma adoração intencional. Quem diz que o jovem só gosta de oba-oba, de festa, não conhece o jovem. O jovem gosta de coisas profundas, o jovem gosta de coisa real. Ele gosta de ter uma adoração que realmente toque o coração dele, que seja espiritual. E a gente tem que propiciar isso para a nossa juventude. A gente precisa ser uma igreja mais missional, relevante aonde a gente vive. E por isso que os jovens eles são tão propensos à missão, né? Ao serviço voluntário. Então vamos envolver esse povo. Vamos deixar eles usar a criatividade. Se você entrega na mão do jovem uma tarefa assim, ó, você vai entregar um livro. Ele não vai só entregar o livro, ele vai entregar o livro do Ansang, ele vai entregar o livro fazendo um negócio lá no ônibus, né? Ou fazendo uma distribuição de roupa. Entrega na mão dele e fala: rapaz, usa a tua criatividade para pregar o evangelho. E ele vai pregar melhor que nós. A gente tem visto isso. Então, jovens, acreditem no seu potencial. Deus chama vocês para uma obra extraordinária, e coisas que você vai fazer, a gente não vai conseguir fazer. Vocês conseguem comunicar a sua geração. E por isso que o lema JA diz: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. É na sua geração. Cada um falando para a sua própria geração. O evangelho seria disseminado. E aqui tem o segredo final aqui, ó. Nós não temos que fazer coisas para o jovem, mas é com eles. Envolva eles. Envolva. Quem está falando aqui é fruto de uma igreja que me envolveu desde os 11 anos de idade. Desde os 11 de idade eu subo num púlpito para pregar, desde os 11 anos. Uma igreja de 300 membros na época, entregando um púlpito para um menino de 14 anos pregar. Tem que haver mais isso. Entrega nas mãos dos jovens. Deixa eles se envolverem, deixa eles desenvolver os seus dons. Eu tinha um líder de jovem na minha igreja, que ele foi crucial, não só na minha vida, mas na vida dos meus colegas. Ele comprou uma van, e ele dizia assim: essa van é para nós. E ele levava a gente para tudo que é canto, para os eventos, para as programações, arrumava dinheiro, patrocinava, aquela coisa toda. Isso salvou uma geração. Dessa minha geração saíram uns 3, 4 pastores. É envolvê-los, é fazer um trabalho não para eles, mas com eles. E quando isso acontece, realmente a igreja se torna um lugar para todos, e um lugar onde há vida e vida em abundância, amém? Vida em abundância. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração especial. Eu sei que uma boa parte dos jovens frequentaram o primeiro culto, mas eu quero orar por você, jovem, adolescente que está aqui hoje. Se você é um jovem, vamos colocar aí, pastor, de 16 a 30 anos. Eu queria fazer o que Ellen White pede para que a gente faça. Ela diz que a gente deveria orar mais com os jovens e pelos jovens. Orar mais.
E eu queria convidar você. Nós temos jovens aqui nessa faixa etária, solteiros ou casados. Eu queria convidar você aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos terminar abençoando vocês. Consagramos os do primeiro culto e nós queremos fazer isso agora também. Pode vir sem vergonha, gente. Vem em nome de Jesus, vem. Vou chamar aqui os pastores, pastor Lucas, pastor Denilson. Quero convidar vocês a virem à frente. Chega mais perto aqui, ó. Porque essa igreja, ela ama vocês, valoriza vocês e acredita profundamente no seu potencial. Chega mais, chega mais. Podem vir todos, todos. Vocês são muito importantes. Chega junto. E aí agora eu quero fazer um outro pedido. E de repente até ajuda alguns assim que estão mais tímidos. Se tem algum pai ou mãe aqui desses meninos e meninas, eu quero convidar vocês a se levantarem também e chegarem perto deles. Abraça eles agora, vocês têm autoridade agora para isso. Autorização. Chega junto deles, encola nele aí, ó. Pais, fazem isso. Chega mais perto. E agora eu quero fazer um terceiro pedido. Vocês estão vendo que tem jovens que não estão com seus pais aqui. Eu queria sim, se o Espírito Santo tocar no teu coração agora, que você se levantasse e se encostasse num jovem, abraçasse ele, como se você estivesse dizendo assim: você é meu filho espiritual, você é a minha filha espiritual. Cola nele, cola nele. Eu não queria que nenhum jovem ficasse sozinho agora. Em nome de Jesus, vá lá. Homens e mulheres valorosos aqui, cheguem perto de um jovem, abraça ele, fala: ó, estamos aqui, você não está sozinho. Chega mais perto. Vá lá, observa e chega perto, porque isso é maravilhoso. Eu acredito no sistema intergeracional. Eu acho que o jovem tem muito que aprender com os mais velhos. A gente é impulsivo, a gente faz as coisas sem pensar. A gente precisa de um camarada experiente para dizer: olha, isso aqui não dá certo não, vai com calma. A gente precisa de gente assim. Mas também um adulto precisa da força do jovem. O mais velho precisa da criatividade do mais jovem, da visão fora da caixa que o jovem tem. Então, não é um ou outro, são os dois trabalhando juntos, gente. É uma igreja viva, uma igreja viva. E nós estamos orando e trabalhando por isso. Uma igreja viva, onde jovens e adultos convivem maravilhosamente bem, e um ajudando o outro, um apoiando o outro. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar nesse momento aqui. E agora toda a igreja querida que está aqui comigo, você vai se levantar, porque você vai interceder por essa juventude aqui. E talvez você sinta falta de pessoas que você ama que não estão aqui. Teus filhos, por exemplo, ou filhos de amigos teus, ou alguém que você conhecia, mas que não está mais na igreja. Leva o nome dessas pessoas também em oração, porque está todo mundo conectado agora aqui, está todo mundo conectado. O que nos torna humanos é justamente essa conexão, de entender que você precisa de mim, eu preciso de você, e nós precisamos de Cristo até o fim, como dizia um corinho. Olhe para os teus meninos mais novos, olhe para esses bebezinhos que estão no seu colo. Eu sei que você se preocupa e pensa assim: como será a igreja dos meus filhos? Para onde a igreja vai com essa juventude? Se preocupa, mas não se preocupa tanto não, porque Deus vai usar essa galera aí. Você pode achar eles torto, errado, confuso, mas Deus vai usar eles. E a obra vai ser terminada com essa galera aí, cheia do Espírito Santo. Amém? Deus tem um plano maravilhoso para vocês, jovens, de coração. Já derramei minhas lágrimas aqui no primeiro culto por vocês. E o meu coração pulsa com esse mesmo sentimento agora. Jesus acredita demais em vocês. Não deixa ninguém, parafraseando as palavras de Paulo, ninguém menosprezar vocês por causa da sua idade.
mas seja um exemplo de fé, de justiça, porque o Senhor é com vocês, por onde vocês andarem. Amém? Vamos orar? Então, chega mais pertinho aí, quem está ali do lado, quem está como um pai espiritual agora aí. Nós vamos clamar a Deus. Senhor, a tua igreja, Pai, se levanta, abraça, acolhe, porque esse é o teu chamado para nós. Nós queremos olhar com o olhar de Cristo para esses jovens. Eles têm as suas lutas, Pai. Eles têm seus conflitos, eles têm os seus sonhos. A única coisa que eles precisam, Senhor, é de ajuda, de orientação, de mentoria. Nós já fomos também como eles, Pai. Mas por alguma razão a gente se esquece disso e a gente começa a agir totalmente indiferente. A gente critica mais do que ajuda. A gente reclama mais do que apoia. E nós pedimos perdão por isso. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta igreja, continue abençoando para que eles tenham sempre esse olhar de amor, olhar de carinho, de compaixão pelos mais jovens. Que a gente olhe para eles antes deles caírem, mas se porventura eles caírem, que a gente tenha também o Espírito nobre de Cristo de ir atrás, de descer aonde eles estão, de se inclinar sobre eles, de abraçá-los, de trazê-los de volta com vida para casa. Pai, nos use por isso, para isso. E eu agora oro em nome de Jesus por essa juventude. Eu creio demais neles. O Senhor vai usá-los poderosamente nesses últimos dias da história deste mundo. Então derrame sobre eles o teu Santo Espírito, Pai. Que uma revolução espiritual aconteça na vida deles, a partir de agora, através deles e neles. Por favor, Pai, derrame teu Santo Espírito sobre a igreja, para que a igreja seja uma igreja viva, que seja um lugar para todos, como é o teu abraço. Que aqui todos se sintam bem, amados, valorizados. Pai, reaviva a tua igreja, para que a gente possa viver a tua missão. E a gente levar todo um povo, famílias inteiras, para o reino dos céus. Eu entrego, Senhor, a vida deles em tuas mãos. E abrace-nos como a gente está abraçando agora esse nosso amigo, esse nosso irmão. E nos leve com a certeza de que houve salvação nesta casa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, boa semana, bom sábado. E vão para cima, que o Senhor tem pressa.